Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, seja o que for. Nós estamos aqui num bate-papo maravilhoso, que eu já comecei faz uma meia hora, com Pedro Chestatsky. E eu sou Suzana Velhinho, tenho muito prazer em estar fazendo essa gravação. E a ideia nossa é que a gente criou um programa chamado Turning Point, que na verdade conversa, bate-papo com pessoas que num determinado momento da sua vida fizeram a chave da virada. E essa chave da virada está encantando essas mesmas pessoas. E colaborou muito com energia, com fé, com vitalidade, com inovação, com disrupção, com criatividade. E uma dessas pessoas que tem esse perfil, que eu estou adorando conversar, é com o Pedro. E o Pedro, vou pedir que o Pedro se apresente, mas eu tinha uma ideia desse Pedro aqui por conta de comentários de pessoas que nós conhecemos, pessoas em comum, de um programa de rádio, uma vez que eu assisti, eu fiquei muito interessada num programa de saúde que ele inventou, que ele criou, e hoje nós trouxemos o Pedro para socializar essa experiência legal de vida que ele vem tendo com todos nós. Legal, vamos lá, Pedro. Muito legal, um prazer estar aqui para compartilhar, porque eu gosto de conectar com as pessoas e que isso possa ser também, às vezes, uma virada de chave na vida de pessoas que estão nos assistindo. Pois eu sou Pedro Chestatsky, eu sou neurologista, sou professor da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul e sou um cara muito inquieto, uma pessoa que realmente não se satisfaz com pouca coisa, no sentido de buscar sempre uma verdade, e nesse mundo de verdades efêmeras, realmente eu me movimento bastante atrás dela. Mas, Pedro, você tem uma história muito interessante enquanto professor. Eu fico imaginando que a academia, medicina, né, as coisas são tão estruturadas, são tão científicas, né, e hoje tu realmente és um inovador. Em que momento aconteceu essa peregrinação externa para o mundo revolutivo, digamos assim? O meu objetivo de vida era ser professor da URGS, porque meu pai é professor, eu tenho nele um modelo muito, muito forte de profissional e pessoa. Meu pai é psiquiatra, Sidney Chestatsky. Então eu passei toda a minha faculdade acumulando currículos e me posicionando para um dia tentar o concurso. E aos 35 anos, finalmente, para professor da URGS. Então eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, muitas publicações, muita atividade acadêmica dentro da graduação, até que então chegou o grande dia. O concurso ele tinha 40 candidatos, ele levou quase 2 meses, um concurso duro, onde inclusive o nosso amigo Emílio Moriguchi passou junto comigo, eu fui na leva dele. E aí o mundo se abriu para mim, porque era aquilo que eu queria, que era poder ensinar, poder passar ideias daquela medicina hipocrática, vamos dizer assim, clássica, tradicional. Aí eu fui fazer os exames, aí passei no concurso, tá? Eram 10, eu passei em 6º lugar, e ao fazer o exame admissional, os meus exames estavam péssimos, pasme. E tu não sabia? Eu não sabia, não sentia nada, né? Era daqueles caras que de 4 em 4 anos fazem um exame, enfim, e eu me descobri pré-diabético. Nossa! Eu me descobri com o meu rim sofrendo, né, uma pré-insuficiência renal, e o meu raio-x de tórax, ele estava todo cheio de cicatrizes, porque eu trabalhei muito em emergência. Então, eu peguei todas essas perebas aí que a gente pega, e aí eu me vi numa situação vulnerável, consultei especialistas nas respectivas áreas, né, pneumo, nefro e o endócrino, e todos eles olharam para meus exames, olharam para mim e disseram: Pedro, tu não tem nada. Quem procura acha, cara, te manda. Eram meus amigos, eles usavam essa expressão comigo. E aí eu saí dos consultórios e me caiu a ficha. Eles estão dizendo, em outras palavras, né? Fique doente e volte. Sim. E aí coincidiu, exatamente, um ano depois... Mas aí, voltando para cá, Pedro, qual foi o impacto emocional que esse resultado te causou? Vulnerabilidade, impotência, e eu comecei a olhar para os meus pacientes e também começar a enxergar que os resultados que eu estava tendo com meus pacientes neurológicos, Parkinson, Alzheimer, epilepsia... Tu já tinha as pacientes nessa época? Tinha, já estava clinicando. A gente viu eu vi que meus resultados eram muito abaixo do esperado, do desejado. Eu apenas tapava buracos,
eu costumo usar a seguinte metáfora, né? Eu secava, era como secar uma pessoa com uma toalhinha debaixo de um chuveiro ligado. Fazia muito mais sentido para mim desligar o chuveiro. E essa perspectiva ela nunca me foi dada dentro da faculdade. Então eu me vi confuso com aquilo que eu acreditava, que era medicina acadêmica pura e dura, e ao mesmo tempo frustrado profissionalmente como neurologista. Claro. De uma hora para outra eu me vi desta forma. E pessoalmente? Pessoalmente, eu me vi, sinceramente, eu senti que aquela né, não digo uma certa prepotência do jovem, né, de que vai viver para sempre, aquilo se acabou ali. Aos meus 35 anos. E o sentimento é de que a medicina tão cultuada por ti não estava dando conta do recado? Com certeza. De ti mesmo. Eu me senti que eu estava lutando por algo que não estava totalmente certo. Sim. É óbvio que a medicina é maravilhosa quando a gente está doente, né? O dia que eu estiver doente, eu não quero meditar ou comer brócolis. Eu quero alguém que, né, me coloque um catéter e desentupa a minha carótida. Claro. Agora, por favor, para que a gente tem que esperar que isso aconteça? E eu não encontrei, não encontrava na faculdade, no currículo, nenhum tipo de discurso que eu chamo de proativo, mas sim um discurso reativo. A medicina é reativa. E nós, por natureza, não só o médico, o paciente é reativo. Esses dias eu estava com a minha bicicleta estragada, semi-estragada, e o cara falou para mim assim, olha, nós podemos fazer um reparo para prevenir que ela quebre. Aí eu olhei assim, não, mas só um pouquinho. Quem sabe eu espero que ela quebre para depois consertá-la. É uma bicicleta, não é um ser humano. Pois esse raciocínio ele é levado para os seres humanos. Eles esperam ficar doentes para buscar o auxílio. Pedro, e como é que é o convívio diante dessa realidade, dessa sensação com os teus demais colegas? É bastante tenso, eu diria. Já foi pior, porque graças a Deus o mundo está tão flexível, tão transitório, e os meus colegas, os meus pares, eu digo, eles estão conseguindo enxergar a necessidade de se reinventar, de desaprender, de reaprender, aquelas verdades, pilares absolutos definidos lá no meio do século passado. Puxa vida, o mundo ele evolui. Então, até os nossos métodos didáticos, eu batalhei muito lá na faculdade para a gente pegar mais no coração do aluno e não no cérebro. Porque quando tu pega o aluno pelo coração, aquilo fixa. Sim. Então, nós fizemos vários workshops, eu estava envolvido nisso, e essa é a minha grande missão, né? Deixar esse legado para essa futura geração. Pedro, esse foi o início do teu turning point? Foi o início, sem dúvida. Então nos conta sobre isso. Pois, naquele ano que eu descobri todos esses problemas, havia alguns amigos que queriam investir numa nova medicina que eu não conhecia, que é a medicina exponencial. Depois eu apelidei de medicina dos 5 P's, já vou falar sobre eles. Okay. E eles me levaram para um congresso que eu jamais iria, se não fosse por eles. Porque era um congresso que custava $5.000, que era no meio de uma praia em San Diego, Coronado. Amigos médicos? Amigos médicos que queriam prospectar um negócio em cima dessa nova medicina. E então eles me levaram como consultor, como advisor, vamos dizer assim, e eu achei aquilo tudo muito disruptivo. Para tu ter uma ideia, nós chegamos na fila do congresso e me ofereceram um teste genético for free, assim, o quê? É uma coisa que eu não estava acostumado. Depois um teste do meu DNA, do meu cocô, chama microbioma, e aí tinha uma tenda ali do Elon Musk vendendo terrenos em Marte por $12. Eu disse, o que é isso, cara? Eu quis ir embora, sério. A minha primeira reação foi pegar o primeiro avião de volta. Mas calma, seja menos acadêmico. Deixa rolar. E aquilo foi uma segunda virada de chave, foi ter ficado naquele congresso, onde nós começávamos o congresso na praia, meditando, com o pessoal do Google, do Facebook, com investidores, com startups. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra startup. E aquilo tudo me motivou assim, puxa, isso é uma ferramenta legal de transformação. Aí eu voltei para Porto Alegre, e claro, eu sou um cara... Na verdade, isso aconteceu um pouquinho depois da tua descoberta? Exato, dos exames. É ali que eu aprendi que muito mais importante do que tratar doenças é criar saúde. Porque a ausência de doença, olha só que legal essa frase, a ausência de doença é um efeito colateral da criação da saúde. Ou seja, ao criar saúde, a gente espana a doença e não espera ela acontecer, porque muitas vezes é tarde demais. Sim. Então, esses exames da URGS, mais esse congresso, foi realmente os 2 turning points na minha vida para
ser diferente. Desaprender tudo e reaprender de novo. E como é que foi isso? E o que é essa diferença hoje em dia? Foi muito lindo. Eu gosto muito dessa questão da mente de principiante, sabe? Eu acho que eu aprendo muito com meu filho de 2 anos, que ele pega um copo, assim, ele fica 30 minutos tocando nele, vendo. Eu acho que a gente tem que ser assim sempre, sabe? Porque às vezes com o tempo a gente acha que sabe tudo e tem que assistir a mesma aula dita por outras pessoas. Tu tem que ler sobre AVC. Eu já li 1000 coisas sobre AVC, mas agora de repente eu gosto de ler o que uma pessoa que está na revista Veja fala sobre AVC, ou na revista Caras. Eu quero saber como é que as pessoas percebem as coisas, porque eu acho que isso me dá uma visão de todos os ângulos que me torna mais didático. Sim. Então isso, bom, didatismo foi o que eu aprendi naquele congresso, né? Inacreditável, eram TED speakers todo o tempo, dinâmicas, muito diferente das aulas que eu tive durante a faculdade, né? Em que eram verdadeiros soníferos, né? E então foi muito legal, foi uma experiência bacana. Eu voltei a esse mesmo congresso em 2019 e também já saí dali crescido. Eu acho que a gente tem que realmente sempre tentar fazer coisas fora do nosso escopo, porque só assim que a gente evolui, né? Uma das primeiras coisas que eu falo para os meus colegas médicos para evoluir, a primeira coisa é almoçar fora do hospital. Tentar almoçar com advogados, designers, jornalistas. Sai fora do teu meio, porque é difícil a gente enxergar outras coisas. A gente está sempre com o mesmo pool de amigos, né? Então eu aprendi muito também a jogar em várias áreas, porque, de novo, o paciente ele é um ser flexível, ele é um ser que é um pai, um esportista, é um cara que gosta de jogar na bolsa ou jogar golfe, e eu preciso também atuar, saber um pouco disso. Aí eu criei o Medicina Fora da Caixa. O que é a Medicina Fora da Caixa? É uma atividade extracurricular que eu criei lá na faculdade, em que eu convidava pessoas para falar sobre tudo, menos medicina. Então, Nas tuas aulas? Não, era fora da extracurricular, lá na reitoria. Nós temos a mini reitoria, a Faculdade de Medicina, para falar sobre como jogar na bolsa, como criar um app, como começar uma startup, como apreciar um bom vinho. Nós fizemos uma degustação. Porque o médico ele precisa quebrar, entendeu? Depois com os meus alunos eu levo eles muito para meditar, para entender seus próprios sentimentos, porque se ele não se entende, como é que ele vai entender alguém? E essa meditação? Dança também foi lá um dos temas do Fora da Caixa. Essa meditação, tu apregou como sendo um exercício importante? Que seja sistematizado? Extremamente importante, porque nós estamos constantemente devaneando e ruminando e não conseguimos um tempo conosco. Então nós delegamos a nossa consciência para uma televisão, para uma tela de tablet, de celular ou computador, e a gente se escuta muito pouco, a ponto da gente não se conhecer. Sim. Então se a gente não se conhece, é difícil tu te dar conta, às vezes até com um turning point que pode ocorrer na tua vida, mas tu não te deu conta. Porque tu estava assistindo um programa de televisão, porque tu estava no celular. Então o futuro, e é uma das coisas que a gente faz lá no programa MAP, na parte do P do pensamento, é a desconexão digital para a gente poder realmente viver a vida, né? Pedro, deixa eu voltar um pouquinho ao teu turning point. Claro. Tu fizesse, então, participasse desse grande evento, recebesse os teus resultados, as coisas foram sincronizadas, e aí, a partir desse momento, o que mudou na vida do Pedro médico? As minhas aulas, as minhas consultas começaram a ser muito mais dinâmicas e muito mais centradas no paciente. Eu passei a escrever menos e ouvir mais, escutar, tocar, cheirar, saber da vida do paciente. Eu costumo fazer 5 perguntas, que é: como vai a tua vida conjugal, familiar, financeira, emocional e profissional? Como é que eu vou atender um cara com qualquer queixa que for, sem saber disso dele? Isso tem impacto profundo nas suas queixas. O cara tá com uma dívida de, sei lá, 4 milhões, ou não fala com o filho, que, por conseguinte, não fala com as 3 netas. Como é que ele quer criar saúde nesse contexto? Então, ele tem que tentar ressignificar uma série de coisas e não apenas ir direto nos sintomas e dar remédios para tratar sintomas. Então, essa, para mim, é uma medicina muito rasa. E eu passei a olhar os pacientes de uma forma mais profunda. E aí, aí te perguntando a mudança do Pedro Pessoa. Como é que é o Pedro Pessoa diante disso, dessa disrupção na vida? Ao me colocar no lugar do paciente,
ou seja, ser mais empático, eu passei a questionar uma série de coisas, estilos de vida que eu vinha tendo, até porque eu estava com todos esses problemas de saúde, mas eu comecei a me aproximar mais da família e ter um desejo que começou a nascer de criar família, que era algo que eu não tinha, não estava no meu radar. Eu era desses caras hedonistas. Na época eu tinha me mudado para um apartamento lá na rua de Porto Alegre, Padre Chagas. Então eu queria viagens, enfim, vida noturna, coisas desse tipo, paralelamente à faculdade. Eu comecei a sentir faltava isso. E nesse meio tempo, nesses 5 anos, Suzana, há 3 anos eu tô casado, tenho um filho de 2 anos e tô grávido de mais um. Que legal. Vai nascer em abril. Então, acho que isso também foi importante para eu me escutar, e a meditação nesse ponto foi fundamental, que é tu ouvir tua voz interior e te entender um pouco mais. Porque o mundo atual não te deixa. É inacreditável, são muitas distrações. Eu acho essa questão uma questão muito, muito interessante, porque, na verdade, o mundo atual, ele realmente é muito ofertante. As ofertas são inúmeras, né? E maravilhosas, né? Maravilhosas. Algumas sedutoras, algumas não tão sedutoras, mas de acordo com o teu estado de espírito, a gente vai aderindo a essas demandas naturalmente. Algumas por opção e algumas naturalmente, sem muito questionamento, né? E eu acho muito interessante esse esquema da meditação que tu trazes, porque é onde tu realmente vai entrar no teu eixo, na tua alma, e vai ter a condição de eleger para ti aquilo que te faz feliz. Perfeito. Né? E aí eu queria te perguntar mais um pouquinho sobre esse turning point, que eu estou muito, já que o nosso programa é sobre isso. Pedro, eu tenho, e a gente estava falando sobre isso há pouco, o turning point, para mim, ele enseja uma série de desafios, né? Nós enfrentamos dores, dificuldades, inseguranças, cada um com as suas, né, os medos, né? Eu imagino que tu tenha enfrentado algumas dessas coisas também, mas o que me parece que nos faz semelhantes enquanto seres humanos não são as dores em si, mas o enfrentamento da dor. Saber que todos nós temos dores, mas nem todos nós conseguimos enfrentar as dores. Como é que tu procuraste as condições em ti para fazer esse enfrentamento? Eu, intrinsecamente, eu sou um otimista incorrigível. Né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente, Suzana, mas eu nunca entrei em depressão. Não? Nunca. Eu fico imaginando que tu trate pacientes com depressão. Sim. Eu ajudo as pessoas a reunirem essas forças, mas eu acho que o que mais me moveu foi essa blindagem que eu tenho naturalmente, eu acho. É incrível isso. E Pedro, no teu consultório, o que mais tu enxergas, se eu puder te perguntar, de pessoas que enfrentam problemas e pessoas que não conseguem enfrentar os problemas, quais são os dois perfis, digamos assim? Eu criei o estilo de vida MAP, né, que é movimento, alimento e pensamento. Sim. E 90% dos meus pacientes, o problema está na letra P, que é pensamento, que envolve sono, desconexão digital, propósito de vida. Essas pessoas não têm propósito, fica difícil trabalhar. Então a gente tem que tentar achar isso, que o nosso amigo chama de Ikigai. Mas também 4 pensamentos que destroem a célula, que é devaneio, ruminação, hostilidade e pessimismo. São as coisas difíceis, que elas se manifestam depois da maneira como o sujeito come, como o sujeito se movimenta, né? Elas é que levam a um estilo de vida destrutivo. Então eu chamo o MAP, mas na verdade devia ser PAN, devido à relevância do P. Então eu vejo isso, eu vejo muitas pessoas perdidas entre seus pensamentos. E o meu auxílio é tentar organizar isso para que o M e o A se façam presentes. O M e o A são? O movimento. Eu trabalho muito com contagem de passos por dia. Aprendi também com o nosso amigo Emílio Moriguchi. E o alimento, que é baseado na introdução da dieta mediterrânea, de maneira gradativa, para que o paciente realmente desinflame e reduza a sua glicose, que são os 2 grandes vilões da história, né? Que é o açúcar alto e a inflamação, que é um conceito novo que eu tento passar didaticamente para os pacientes. Eu fico te escutando e vendo uma revolução
na tua vida, enquanto médico, fundamentalmente, né? Sim. Eu também acho que a medicina, infelizmente, trata muito mais a doença do que a saúde, né? São raros os que apregoam a prevenção, né? E eu acho que nós estamos vivendo uma época em que a longevidade se apresenta. Uhum. Mas eu não quero ser uma longeva com deficiências de saúde, né? Então, eu gostaria de te perguntar quais são as coisas que nós temos que cuidar para que realmente a gente possa ter uma vida legal, longa e estruturada, feliz e equilibrada. E plena, né? Eu gosto de ter plenitude. Eu acho que as pessoas têm que viver de acordo com a sua faixa etária. Então, se tu quer aprender sobre arquitetura, tu vai para Barcelona. Se tu quer aprender sobre startups, tu vai para o Vale do Silício. Se tu quer aprender sobre, sei lá, pizza, tu vai para a Itália. Agora, se tu quer aprender sobre longevidade com qualidade, você precisa conhecer as zonas azuis, que são 5 cidades: Okinawa, Icária, Loma Linda, Nicoya e Sardenha. Sardenha também? São essas 5 cidades em que existe uma proporção de centenários que é de 1 para 500, para 5 mil. O que significa isso? Desculpa, 1 para 500. No Brasil é 1 para 5 mil, um centenário para cada 5 mil habitantes. Então eles têm muitos centenários. E aí um cara chamado Daniel Bittner, que é Essas 4 cidades anteriores ficam onde? Em locais diferentes. Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia, Loma Linda, na Califórnia, Nicoya, na Costa Rica e Sardenha, na Itália. Então são essas cidades que esses repórteres, liderados pelo Daniel Bittner, que eu já correspondi com ele, inclusive, eles foram morar nessas cidades, junto com epidemiologistas, estatísticos, anotando tudo, estilo de vida. E aí eles descobriram 9 características comuns a essas 5 cidades, que são geograficamente espalhadas, né? Então é interessante eles terem achado 9 coisas, o que eu chamo de 9 poderes. Ele chamou Power 9. Eu trabalho muito esses 9 poderes no consultório, e como a gente pode trazer eles, criar uma Blue Zone, né? Uma zona azul no nosso bairro, no nosso apartamento, no que seja, para justamente tentar chegar lá. E uma das coisas que, dos 9, eu não sei se eu vou dizer todos os 9 aqui, mas é mover-se naturalmente, saladas, fé, rede certa de amigos, família como a prioridade, top one. Que mais que tem lá? Atividades anti-estresse. Sabia que existem 120 técnicas anti-estresse cientificamente validadas? É mesmo? Não tinha. É muita opção. Então, eu tento ajudar os pacientes a colocar esses 9 poderes nas suas vidas. Pedro, nós estamos em meio a uma pandemia. Uma pandemia que gera ansiedade, tristeza, isolamento social, enfim, tá? Mas nós também podemos pensar que uma das formas de combater a pandemia é estruturarmos melhor a nossa saúde. Perfeito. O que tu recomendarias? Bom, conforme Blue Zones, eu sou muito adepto dessa técnica MAP. E a técnica MAP, que é movimento, alimento e pensamento, ela pode ser muito bem posta em prática, mesmo que tu esteja dentro do teu apartamento, né? No caso, isolado. Então, o movimento, ele é medido por passos. Então, esses relógios são cada vez mais acessíveis, eles contam de maneira muito fidedigna, inclusive passos que eu dou aqui nessa sala. Sim. E o ideal dessas Blue Zones, os passos, eles chegam a 10 mil. Dia. Quem consegue chegar aqui, para ter uma ideia, eu estou aqui agora, colocando aqui, eu estou com 10.189, tá? Hoje. Eu já bati meus 10. Mas o sujeito que consegue botar 10 mil passos todos os dias, ele prolonga a vida dele de 4 a 7 anos. Opa! Tá? Então esse é o M, matamos o M, passos. Veja bem, não estou falando em academia. Depois o A são as 7 pérolas da alimentação, que são o que caracteriza a dieta mediterrânea. Então eu convido todos vocês a simplesmente digitar no Google dieta mediterrânea. Ok. E pegar insights, né, de gorduras boas, de muito líquido, de plantas, para, né, regar o nosso microbioma, que é o grande órgão, né? O órgão mais importante do corpo humano não é o cérebro nem o coração, é o intestino. Tu vê? Esse é um dos outros paradigmas assim, que mais me impressionaram nesse congresso, a ponto de, em 2018, eu ter feito uma coisa pioneira aqui em Porto Alegre, que é o transplante de fezes.
Então, para reverter uma doença que eu tinha, que é o cólon irritável, outra que eu esqueci de mencionar, mais o meu diabetes, eu recebi as fezes de um doador vegano que foram introduzidas no meu corpo e o meu corpo comprou essa nova ideia, esse novo microbioma, e eu desinflamei do dia para a noite. Nossa! E aí? Não, é claro que isso gerou uma polêmica, porque saiu na 0 Hora, e as pessoas queriam fazer transplante de fezes para tudo, né? Calma, isso foi apenas para provar que existe essa conexão intestino-cérebro, intestino, todos os órgãos, né? Cada semana sai um artigo científico em revistas muito boas sobre conexão intestino-olho, conexão intestino-coração, intestino-cérebro, intestino-pele. É inacreditável. E, inclusive, o intestino é um grande órgão da pandemia, né? Se tu mantém o teu jardim florido, bem regado e adubado, tu até pode pegar o Covid, ou melhor, 80% do planeta vai ter Covid no sangue rolando, mas se tu regar teu jardim, tu não vai padecer. E aí o terceiro é o P. O P, eu falei mais ou menos ali, né, sobre pensamento, sono, desconexão, mas na prática é treinar muito a respiração, porque ao respirar conscientemente, a gente é obrigado a viver o presente. A gente extrai 30% a mais do oxigênio. A gente aumenta uma região do cérebro chamada hipocampo, que é mais espessa a nossa substância cinzenta. Ao respirar conscientemente, contando, é a respiração 4-1-4. Nós fortalecemos as sinapses, porque o problema do cérebro não é a perda de neurônio, é o enfraquecimento da conexão entre eles. Então a meditação é uma oportunidade de reconectar essas células. Que legal. Então isso é uma nova visão sobre envelhecimento, né? Nós somos muito, aprendemos com envelhecimento muito com Hollywood, de que o velho vai padecendo, mas nessas Blue Zones é o contrário. Quando tu te aposenta, tu começa a virar, tu é elevado a uma dimensão superior. Sim. O velho é venerado pela sabedoria. Sim. Então a autoestima dele fica lá em cima. Claro. Então essa é uma das coisas que eu mais aprendi no Blue Zones, que infelizmente nós ocidentais temos de que a aposentadoria é o início do processo de morte. E a gente meio que veste esse véu, esse manto, e assume isso, que é uma ideia totalmente errada. Pedro, agora como mensagem final, eu queria te perguntar assim, o que tu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que estão conosco, sobre fazer o seu turning point? Eu acho que é escutar a si mesmo e realmente entender o que brilha o seu olho. Então, além daqueles 4 pensamentos que eu citei, né, pessimismo, hostilidade, devaneio e ruminação, eu gosto da frase da Nobel, que descobriu a telomerase, Elizabeth Blackburn, de que as nossas células nos escutam. Tem um 5º pensamento que é extremamente tóxico, que é a supressão do pensamento. Em outras palavras, é fazer aquilo que a gente não acredita. Isso é muito ruim para a nossa saúde no longo prazo. Ninguém está dizendo que a gente não tem que assumir um emprego ou uma atividade temporária que seja um trampolim para algo maior nas nossas vidas. Então eu faço aqui um chamamento para todos vocês, hoje à noite, antes de dormir, que respirem e façam um balanço das suas vidas e o que vocês podem mudar. Uma coisa é certa, sempre há tempo. Pedro, neste ponto, quando a gente, seguindo a tua sugestão de fazer uma reflexão à noite antes de dormir, nós fazemos a avaliação do dia. Tem coisas positivas e coisas negativas. Como é que a gente faz para trabalhar as negativas? O yoga já disse, né, que o nosso melhor e pior momento às vezes podem ser no mesmo dia. São como ondas. Então, eu acho que o budismo nos ensinou a aceitar isso de uma maneira mais natural. As coisas ruins, elas fazem parte do processo de crescimento e devem ser abraçadas. Sim. É a mentalidade do Vale do Silício. Eles têm um prêmio no Vale do Silício para quem falha, para quem vai à falência. Esse cara é um cara que vai motivar muita gente, que vai ensinar muita gente, que vai fazer as coisas de uma forma muito melhor. Acho que nós temos que lidar melhor com os nossos piores momentos do dia ou da vida e recanalizá-los, ressignificá-los em prol de uma vida mais amena, que, pelo amor de Deus, a vida é curta.
E o mundo é muito grande. Então, eu acho que nós temos que lidar melhor com as sensações que são provocadas por coisas ruins. Porque as coisas são super rápidas e não se deve perder tempo com elas. Eu diria que, sim, as coisas ruins, negativas, ocorrem e vão sempre ocorrer e vamos celebrá-las. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Pedro, tem uma outra questão que eu gostaria de te perguntar também. Quando houve o teu diagnóstico, um dos fatores foi o pré-diabetes, ou a pré-diabetes. Como é que tu lida com isso agora, diante do Covid? Essa pergunta é interessante porque até foi um termo que eu ouvi essa semana que eu não conhecia, que é sindemia. Nós temos a pandemia de coronavírus, mas nós temos a sindemia. O que é sindemia? São pessoas com doenças crônicas, entre elas diabetes, obesidade e outras doenças neurodegenerativas, e que essas pessoas é que estão padecendo do Covid. Então, claro, com a pandemia, eu passei a melhorar ainda mais o meu MAP. Dar mais passos, ter as 7 pérolas da alimentação, que para quem quer saber, isso está no meu Instagram, para vocês verem que pérolas são essas, mas entre elas a principal delas são os fermentados e as saladas. Então eu passei a produzir mais probióticos em casa, eu passei a me alimentar mais como um grego, um francês, um italiano e um espanhol. E comecei a meditar mais também, comecei a desconectar mais. Então na minha casa é lei, a partir das 8 horas, tudo desligado, luz, meia luz, curtindo a minha família, né, sentindo as pessoas. É um convite a todos vocês. E vê que coisa interessante, tem um estudo muito interessante de que pacientes diabéticos tratados vivem mais do que não diabéticos. Porque a doença, às vezes, ela pode ser uma solução, especialmente quando ela depende de ti. A gente sabe que o diabetes, que eu já não o tenho, eu tinha um pré, mas depois, enfim, do transplante do meu estilo de vida, eu já não tenho, mas eu me mantive vigilante durante toda essa pandemia para que isso não voltasse. Que legal isso. E eu queria te fazer uma pergunta importante, para que as pessoas possam te seguir. Onde nós podemos te encontrar? Nas redes sociais? E como tu estás nas redes sociais? Eu estou nas redes sociais mais no Instagram, que foi até por causa do meu livro. Não sei se tu conhece a Roseli Boschini. Sim. Pois eu estou lançando meu livro pelo Editora Gente. Ela falou para mim, eu fiz um curso de imersão para escritores lá com eles. Eles disseram que tem que ter Instagram ativo. Sim. Naquela época eu tinha 1.500 seguidores. Hoje eu estou com 46 mil, eu acho. Nossa. E ela disse que tinha que ter 20 mil. Mas sabe que isso se tornou uma missão para mim, porque eu passei a veicular para as pessoas informação de qualidade, trazer pessoas interessantes para as minhas lives. E uma das coisas que mais fez diferença no meu Instagram foi o nome do meu Instagram, que era Dr. Pietro Chestatsky. Ninguém me seguia, por motivos óbvios. Sim. Aí eu mudei para Dr. Dr. Pedro Neuro, tudo junto. Dr. Pedro Neuro, sem ponto. E aí ficou muito mais fácil me encontrar, e é onde eu convido-os a assistir lives e outros posts que são muito sobre o que a gente está falando aqui hoje. Pedro, um grande prazer em ter estado contigo nessa oportunidade. Realmente a tua vida é um turning point. Parabéns. Parabéns pelos teus enfrentamentos, pelos desafios que surgiram, pela tua condição de alegria de viver, intensidade, plenitude de vida, né? E fica aqui para nós uma provocação. Cada um de nós pode fazer o seu turning point também. Basta que a gente tenha a altivez e a fé na vida para ir adiante. É isso? Perfeito. E só salientando que nunca, pessoal, nunca é tarde. Mas não é tarde mesmo. Costumo dizer que o Roberto Marinho fundou a Globo aos 64 anos. Não precisa dizer mais nada, né? Não. Então, estamos aqui. Vamos nessa. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por estarem junto conosco. E até uma próxima, com mais Turning Points. O oposto de sucesso, qual é? A lógica seria o pessoal fracasso, mas isso que não é. É desistência. Quando tu desiste, tu tá fracassando. Agora,
fracassar, tu tem que estar preparado para isso, porque faz parte do jogo. Nada é bom se tu não fracassar. É o jogo da tentativa e o erro. E a medicina é muito esperta, a ciência é muito esperta. Sabe o que ela faz? Ela observa as pessoas fazer as coisas, dá certo, eles vão lá e publicam. Mas não foram eles que descobriram. A Revolução Industrial é um exemplo. Ela foi descoberta por pessoas que não sabiam ler, que inventaram o vapor, as indústrias a vapor. Não sabiam ler, foram fuçando lá. E aí os cientistas foram lá e publicaram e levaram a fama. Sim. A ciência vem sempre depois da prática. Todos os prêmios Nobel, com raras exceções, foram descobertos por acaso, por tentativa e erro. Ninguém falou, agora eu quero descobrir a insulina. Não, o cara estava querendo lá, fazer um outro troço e sem querer descobriu. E tem vários exemplos até de produtos famosos disso. E por que conseguiram? Tentando. E ao tentar, obviamente, tu vai fracassar. Então, tu precisa ser ensinado na tua escola de que fracasso é maravilhoso. E não dizendo que essas crianças são gênias todo o tempo. Ah, meu filho é um gênio. No primeiro fracasso, pimba, Com certeza. se mata. Quando não saiu o livro, por causa da pandemia, eu queria curso online. Então as coisas realmente vão acontecendo. São 22 horas de conteúdo com 12 professores diferentes, incluindo o Moriguchi. O Moriguchi foi citado várias vezes, mas tem o Minuzzi, tem o Gabriel de Carvalho, tem um documentário que um aluno meu me deu, que é um diretor da Globo, que é meu aluno lá da PUC, que eu tenho um curso de pós-graduação lá, que me doou um mini vídeo sobre auto-hipnose e meditação com a Bruna Marquezine. Foi bem legal. Ele me deu, assim, disse, Pedro, eu acredito tanto no teu trabalho. E aí ele me deu o curso. E é um aula bônus. Eu esqueci de citar o Harari, mas o Harari foi um cara muito importante na minha vida. Porque ele faz a ponte entre o que é difícil para fácil, entendeu? Ele é um facilitador, ele deixa as coisas fáceis. Na casa, nós arrancamos a televisão do quarto. Não tem mais insônia. Em casa, a gente só serve no fogão. Porque eu não como aquelas travessas lá, não pode sobrar. Na minha casa, nós não temos carro, faz 5 anos. Então, eu caminho por... Tu tem que criar um ambiente. Se tu não tomar essa decisão, tu vai incorrer na tentação.